Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Ministério Celestial. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Hebreus capítulo 9, verso 24, que diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no céu, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Nessa semana estamos tentando compreender um pouco das razões que levaram o Senhor Deus a estabelecer um santuário no meio do seu povo. O Senhor Deus disse a Moisés: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Já vimos que o santuário foi estabelecido para que Deus pudesse estreitar ainda mais essa relação que ele queria ter com o ser humano, do Salvador com seus filhos, para que eles entendessem que Deus estava junto com eles na resolução do problema do pecado. Deus queria também que eles entendessem a malignidade do pecado e, através dos sacrifícios feitos ali no santuário, eles compreendessem exatamente isso. Sem derramamento de sangue não existe perdão. E, ao mesmo tempo, que através dos sacrifícios eles entendessem que havia necessidade que alguém pagasse o preço pelo pecado e que aquele sacrifício representava o sacrifício que Cristo faria em favor do pecador. Ao mesmo tempo, vimos ontem que, através do ministério exercido pelos sacerdotes e sumos sacerdotes, o pecador deveria entender que Cristo Jesus seria o nosso representante dentro do seu ministério. Entretanto, hoje, o que precisamos compreender, e o texto que a gente leu hoje é muito claro a respeito disso, no sentido de que o ministério que Cristo Jesus começou a desempenhar, quando esteve aqui na Terra, um ministério para poder salvar o pecador, esse ministério, ele estava, como disse na lição de ontem, ele estava representado no que acontecia no pátio do santuário terrestre. No pátio era o lugar onde a vítima morria, então ele veio como sacrifício. Mas a partir do momento em que ele sobe ao céu, algumas coisas acontecem. Quando lemos, por exemplo, para Apocalipse capítulo 4, se você tiver a oportunidade de ler depois, você vai entender um pouquinho daquilo que representou o segundo momento do ministério de Cristo Jesus em favor da humanidade. A grande questão ali era quem é que poderia, como é que o plano da redenção iria acontecer. Então João vê um trono principal, onde o ancião de dias, Deus o Pai, estava sentado. Ele vê 24 tronos em volta desse trono principal, onde os 24 anciãos estavam assentados. É uma cena de juízo que está ali colocada. Tem algo que está para poder acontecer, uma decisão importante para o universo que está para poder ter lugar. E João percebe um livro escrito de ambos os lados, de dentro e de fora, e ele começa agora a se perguntar o que está para poder acontecer ali. E uma voz é ouvida com uma pergunta: quem é digno de abrir o livro, de romper os seus selos? A ideia é: será que esse livro representa a história da humanidade? Os termos para que a redenção da humanidade pudesse ser efetivada, e para que esse livro fosse aberto, tinha que ter um remidor, um parente de Adão, com condições de pagar o preço. Mas não foi encontrado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem em qualquer parte do universo. E o capítulo 5 entra nessa discussão agora. João começa a chorar quando ele percebe que ninguém pode abrir os livros. Se o livro não for aberto, não haverá remissão de pecados, não haverá restauração, não haverá salvação para a humanidade. Tudo aquilo que ele mesmo havia sofrido enquanto apóstolo teria sido em vão. Seus companheiros de ministério, que haviam todos sido martirizados já nessa altura, também teriam morrido em vão. Então, um dos anciãos se aproxima dele e diz: João, olhe de novo e olhe com mais atenção. E quando ele olha agora para o trono, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. E alguém que diz: digno é o cordeiro de abrir o livro e de romper os selos, porque com seu sangue comprou pessoas de todas as tribos, nações, povos e línguas. E ele agora percebe que Jesus está a ponto de poder abrir os selos para que os termos da redenção pudessem ser efetivados.
Isso representa, na verdade, o que acabou acontecendo depois da subida de Jesus ao céu. Agora, a partir desse momento, a partir da subida de Cristo ao céu, os termos para que a redenção da humanidade sejam feitos, eles têm que ser compreendidos e têm que ser resolvidos. Para que a aliança de Deus com o ser humano possa ser efetivada, existem algumas coisas que só o Senhor Deus pode fazer por nós. Uma coisa é fato, nós sabemos muito pouca coisa do que acontece efetivamente no céu antes que o pecado possa ser efetivado, desarraigado. O universo todo viu o fiasco que nós fizemos aqui no planeta, deixando que a rebelião aqui se estabelecesse. Quantos desmandos têm acontecido desde que o pecado aqui entrou? Então, o Senhor Deus tem que resolver situações com os anjos, situações com os mundos criados por Deus e que viram o que aconteceu aqui. Há uma série de fatores que tem que acontecer para que a justiça de Deus seja definitivamente estabelecida por todo o universo, para que não haja nenhuma mácula de dúvida no sentido de que Deus é ao mesmo tempo justo e amor. Então, agora, quando ele sobe ao céu, ele vai inaugurar um ministério celestial. Um ministério agora que vai tratar dos aspectos dos bastidores da nossa salvação. Não é um aspecto que diz respeito a nós. O que diz respeito a nós foi o que ele fez na cruz do Calvário. Mas enquanto ele está agora no céu, ele continua tratando do nosso problema, o nosso problema do pecado, mas agora diante dos anjos, que ouviram o diabo muitas vezes falando, a humanidade não tem jeito, não tem como salvar a humanidade do pecado, se Deus salvar o pecador, ele está sendo injusto. Por que Deus vai salvar uns e outros não? Por que alguns irão com Cristo para o céu e outros irão para o lado que arde com fogo e enxofre? Qual será o critério utilizado para isso? Todo esse processo está acontecendo no céu. É no ministério celestial de Cristo, dividido em duas partes. Na primeira parte, se inaugura exatamente esse processo todo, os selos começam a ser abertos, ok? Para que o livro possa ser aberto, os termos possam ser efetivados. A partir do final dos 2.300 dias, anos de Daniel, começa a última fase do santuário celestial, no santuário celestial, que é o momento em que o juízo acontece, o juízo pré-advento. É quando o Senhor Deus abre diante dos anjos, dos 24 anciãos, e daqueles que quiserem, do universo celestial, saber por que é que Deus vai salvar uns e outros não. Ele vai mostrar, olha, esse aqui me aceitou, esse aqui não me aceitou, esse aqui teve um relacionamento de aliança comigo e esse não. Por isso, esse vem para poder viver comigo no meu reino e esse vai ser destruído. Ele decidiu viver separado da fonte de vida, então vou ter que respeitar a escolha dele. Então, tudo isso está sendo feito no santuário celestial. Mas quando olhamos para esses aspectos do que ele está fazendo no santuário celestial, tudo isso era prefigurado no dia a dia do santuário terrestre. Portanto, o santuário terrestre era uma miniatura do ministério que Jesus Cristo exerceria no santuário celestial. Que Deus fantástico é esse! Um Deus que, de alguma maneira, abre, desdobra diante de nós o que ele vai fazer e o que está fazendo para poder nos salvar. Vamos orar agradecendo a ele por isso. Obrigado, Senhor, porque através do santuário terrestre compreendemos um pouco melhor daquilo que o Senhor está fazendo, fez e fará por nós no santuário celestial. Ajuda-nos a compreendermos essas mensagens e com segurança orarmos ao Senhor sabendo que o Senhor nos ouve como nosso representante. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?